Bom dia, amores do segundo ano. Tudo bem, Alisson? Bom dia, Dinalva. Só tem vocês dois do segundo ano. O que aconteceu com a galera do segundo ano, hein? Estão atrasados? Resolveram dormir um sono a mais? Bom, mas vocês estão no horário certo e vocês são merecedores da aula toda, não é? Então vamos começar a nossa aula. Sejam bem-vindos. Acho que os outros estão chegando, realmente. Vamos esperar pouca coisa. Ó, a Vitória está entrando. Vá lá para a sua salinha, vá. Liga a televisão, que a mamãe depois, quando acabar, a mamãe arruma seu café. Vamos lá, meus amores. Bom dia, Vi, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Espero que vocês tenham tido um feriado que de sucesso, um feriado de paz, que vocês tenham descansado. Algumas pessoas preferem andar, outras pessoas preferem descansar. Tá? Então, que vocês tenham tido um feriado, vocês tenham aproveitado o feriado da melhor forma possível, certo? Deixa eu começar aqui com o nosso compartilhamento de tela. Aqui, deixa eu admitir Dona Giovana. Isso. E dizer a vocês, meus amores, que em relação à nossa prova, certo? Em relação à nossa prova, alguns alunos tiveram alguns problemas técnicos, né? Queriam voltar a questão, não dava, depois voltava, parece que estava na resposta errada, não sei, certo? Eu não sei realmente o que aconteceu com algumas provas, mas eu acredito que a maioria tenha tido um resultado positivo, certo? Caso você não tenha tido um resultado positivo, não tem problema, meus amores. Lembre que você já tem uma nota, certo? Lembra que você também tem a nota da entrega das atividades. Lembra que você tem a nota de. Lembra que vocês também têm a nota de vocês participarem das aulas. Então, tudo isso é um conteúdo, tá certo? Tudo isso faz com que você tenha um resultado positivo. Não se deixe abater, como eu conversei com uma aluna depois da prova, e ela disse, professora, eu só acertei uma questão. Não se deixe abater por isso. Não é por isso, tá certo, que você vai ser prejudicado em relação à minha disciplina, tá certo, meus amores? Eu estou aqui para ajudá-los e não para atrapalhar de forma nenhuma. Gostaria também de dizer a vocês o seguinte: caso algum aluno tenha perdido a prova por algum motivo que seja, tá? Essa prova vai ser remarcada, eu vou fazer uma segunda chamada agora sexta-feira. Eu vou deixar ela um horário maior, tá? Porque para vocês não perderem a aula em si, eu vou deixar o período da manhã e vou deixar o período da tarde para você poder fazer essa segunda chamada, já para não ter problemas de dizer assim, são 9h15 para as 10, 9h45. Já para você... Não. Já para você dizer assim que, não, eu não pude, eu tive aula, eu tive outra coisa, eu tive que sair, então eu vou deixar para vocês um horário maior, tá? Para que você realmente não tenha problemas para realizar essa segunda chamada. Ok, meus amores? Daniel, toma o pano de prato, filho. Aí, ó. Vamos lá, meus amores. Primeiro slide. Então, a gente não pode deixar de falar sobre a questão do cuidado em si, tá? Você precisa continuar usando sua máscara, você precisa continuar com a questão da higienização das mãos e evitando aglomerações, minha gente, tá? Nós vimos aí nos jornais ontem a questão das praias lotadas, né? As praias super lotadas, a galera não está mais nem aí em relação a estar perto, longe, mas não é porque eles não estão nem aí que a gente não vai fazer o nosso papel e seguir o que eles estão fazendo. Então, a gente tem que fazer a nossa parte para que tudo caminhe certo, tá? Para que tudo continue caminhando do jeito que está. Tá bom, meus amores? Vamos passar aqui o nosso segundo slide. A palavra que eu tenho para você no dia de hoje é a seguinte: Never limit yourself. We live in a limitless world with endless possibilities. Never say you can't and never give up. Então, para quem não entendeu, good morning em primeiro lugar. Nunca se limite, tá? Nós vivemos em um mundo limitado, com infinitas possibilidades, ok? Então, nunca diga que você não pode e nunca desista,
tá certo? Vocês estão aí no segundo ano, vocês estão aí com um leque de oportunidades aí à frente, tá? Uma vida inteira, mas abaixem. Mas além de você ter aí idade, você é uma pessoa nova, mas você precisa realmente não perder tempo. Você precisa correr atrás dos seus sonhos, você precisa correr atrás dos seus objetivos. E para você correr atrás dos seus objetivos, os objetivos não vão vir até você, não, certo? Eles não vão vir bater na sua porta. Oi, eu sou o seu sonho. Vim aqui para realizar. Não, você tem que correr atrás. Para você correr atrás, você tem que ter coragem, fé em Deus, certo? Você tem que ter fé em si próprio. É muito importante você acreditar em você mesmo, certo? E você tem que não desista, certo? Se você teve um resultado negativo na prova, não desista. Na próxima você vai ter um resultado positivo. Lute por isso, batalhe por isso. Então, é o sistema da vida. Tá certo, meus amores? Nunca desista e nunca diga que você não pode. Você sempre vai poder, certo? Good morning for everybody. Vamos lá. Vamos corrigir a nossa homework, porque na semana passada nós tivemos revisão na terça e avaliação diagnóstica na quarta. E eu não corrigi as atividades para casa. Então, essa homework, ela foi a página 167. Eu queria que você abrisse o seu livro de inglês, por gentileza, na página 167. Vamos lá? Bom, como eu já disse a vocês, meus amores, eu dou uma ênfase aos textos do Enem no terceiro ano, ok? No terceiro ano eu trabalho direito, texto por texto, eu dou dicas, isso. Que bom, Alisson! Eu dou dicas, eu ensino como você não perder tempo na prova. Só que no segundo e primeiro ano eu não posso dar esses feedbacks para vocês, dar esses spoilers para vocês, porque isso é para o terceiro ano. Então, se Deus quiser, o ano que vem, se eu estiver com vocês, a gente vai ter essas aulas aí fantásticas sobre textos do Enem. Se não, vamos mudar o assunto. Então, a questão era a seguinte: o EPA é um órgão governamental norte-americano responsável pela proteção ao meio ambiente. Que informação é possível depender do trecho acima, retirado de sua cartilha Frequently Asked Questions about Global Warming and Climate Change? Back to Basics, certo? A resposta correta seria a resposta da letra A. Mesmo que as emissões de CO2 fossem reduzidas aos níveis do ano 2000, níveis do ano 2000, continuaríamos testemunhando um aumento da temperatura média do planeta. Beleza? Quem acertou, meus parabéns. Quem não acertou também, não tem problema. Você mandou a foto, foi com a resposta errada? Para mim, o que interessa é que você tentou, certo? A sua tentativa, para mim, é o mais importante. Ok, meus amores? E quem acertou, meus parabéns. Já disse a vocês, embaixo dos nossos textos tem um endereço eletrônico, onde você pode entrar no site, você pode buscar informações, você pode verificar que esses textos, eles são textos verídicos, eles não são textos fictícios. Não é um texto inventado, é um texto realmente de um assunto que acontece. Tá bom, meus amores? Então, se você quiser ampliar o seu conhecimento, se você quiser... Bom dia, Ednalva. Se você quiser estar por dentro do assunto, você pode entrar aí nessa página, tá certo? Que fica abaixo de cada texto, e você pode aí tornar... Fecha a porta, deixa eu... Você pode aprimorar o seu conhecimento, tá certo? Vamos continuar agora. Eu gostaria que vocês voltassem para a página... Deixa eu ver onde foi que eu parei aqui, viu? Para a página 63. Eu gostaria que você voltasse para a página 63. Vamos lá? Eu sei que nós já ouvimos, mas a gente vai ouvir mais uma vez e entender
do que se trata esse texto, certo? Vamos lá. Reading, decolonizing the mind. We spoke Gikuyu in and outside the home. I can vividly recall those evenings of storytelling around the fireside. It was mostly the grown-ups telling the children, but everybody was interested and involved. We children would retell the stories the following day to other children who worked in the fields, picking the pyrethrum flowers, tea leaves, or coffee beans of our European and African landlords. There were good and bad storytellers. A good one could tell the same story over and over again, and it would always be fresh to us, the listeners. He or she could tell a story told by someone else and make it more alive and dramatic. The differences really were in the use of words and images and the inflection of voices to affect different tones. We therefore learned to value words for their meaning and nuances. Language was not a mere string of words. It had a suggestive power well beyond the immediate and lexical meaning. Our appreciation of the suggestive magical power of language was reinforced by the games we played with words through riddles, proverbs, transpositions of syllables, or through nonsensical but musically arranged words. And then I went to school, a colonial school, and this harmony was broken. The language of my education was no longer the language of my culture. In Kenya, English became more than a language. It was the language, and all the others had to bow before it in deference. Thus, one of the most humiliating experiences was to be caught speaking Gikuyu in the vicinity of the school. The culprit was given corporal punishment, 3 to 5 strokes of the cane on bare buttocks, or was made to carry a metal plate around the neck with inscriptions such as, "I am stupid," or "I am a donkey." The attitude to English was the exact opposite. Any achievement in spoken or written English was highly rewarded. Prizes, prestige, applause, the ticket to higher realms. English became the measure of intelligence and ability in the arts, the sciences, and all the other branches of learning. Bom, meus amores, olha só. Eu vou falar a tradução desse texto para você entender. Eu gostaria que você acompanhasse, tá? Vão acompanhando aí o primeiro parágrafo e a tradução dele para você entender o que esse texto está sendo abordado. O título diz Descolonizando a Mente. Nós falávamos Gikuyu dentro e fora de casa. Lembro claramente daquelas noites em que contávamos histórias ao redor da lareira. Geralmente eram os adultos que contavam histórias para as crianças, mas todos se interessavam e se envolviam. Nós, as crianças, recontávamos as histórias no dia seguinte para outras crianças que trabalhavam nos campos, colhendo flores de crisântemo, folhas de chá ou grãos de café de nossos senhorios europeus e africanos. Havia bons e maus contadores de história. Estou no segundo parágrafo, tá? Um bom contador conseguia contar a mesma história repetidas vezes, e ela sempre soava nova para nós, os ouvintes. A pessoa podia contar uma história contada por outra pessoa e torná-la mais viva e dramática. As diferenças, na verdade, estavam no uso de palavras e imagens e na inflexão das vozes para produzir diferentes tons. Portanto, nós aprendemos a valorizar as palavras por seus significados e suas nuances. A língua não era um mero sequenciamento de palavras. Ela tinha um poder sugestivo muito além do sentido imediato e lexical. Nossa apreciação do poder sugestivo mágico da língua era reforçada pelos jogos de palavras que fazíamos por meio de charadas, provérbios, transposições de sílabas ou palavras sem sentido, porém arranjadas com musicalidade. E então eu fui para a escola, uma escola colonial, e essa harmonia foi quebrada. A língua da minha educação não era mais a língua da minha cultura. No Quênia, o inglês se tornou mais do que uma língua, ele era a língua. E todas as outras tinham que reverenciá-la. Desse modo, uma das experiências mais humilhantes era ser pego falando Gikuyu nos arredores da escola. O culpado recebia castigos físicos, de 3 a 5 pancadas com vara nas nádegas desnudas,
ou era obrigado a carregar uma placa de metal no pescoço com dizeres como eu sou idiota ou eu sou um burro. A atitude com relação ao inglês era exatamente o oposto. Qualquer conquista em inglês falado ou escrito era altamente recompensado. Prêmios, prestígio, aplausos. A passagem para esferas mais altas. O inglês se tornou a medida de inteligência e habilidade nas artes, nas ciências e em todos os outros ramos do aprendizado. Bom, eu lembro que semana passada não deu tempo da gente trabalhar direitinho esse texto, tá certo? E essa questão do Gikuyu, o que é isso, amores? Primeiro entendam o Quênia, tá certo? O Quênia é um país situado na África Oriental, próximo à ilha do Equador, que possui aproximadamente 45 milhões de habitantes. É conhecido principalmente por suas reservas ecológicas e parques nacionais, com grande variedade de vida selvagem e tem a maior economia da África Oriental e Central. O país foi colonizado pelo Império Britânico no século XIX e conquistou sua independência em 1963. O Gikuyu é um idioma que pertence à família das línguas nigero-congolesas, sendo falado por cerca de 22% da população do Quênia. A língua é composta por 4 dialetos mutuamente inteligíveis e os distritos da província central são divididos de acordo com as fronteiras desses dialetos, tá? Só para entender aí o que aconteceu aí com esse texto e o que é o Gikuyu em si. Vamos lá. Eu vou voltar porque senão aparecem as respostas. Eu queria que você fosse para a página 64 do nosso livro. Por gentileza, página 64 do nosso livro. Vamos lá. Sempre antes de algum texto, nós temos uma atividade before reading, antes de ler o texto, e nós temos a atividade after reading, depois de ler o texto. E é o que nós vamos ver agora, tá? Eu não vou colocar o slide para aparecer para vocês, porque aparece a resposta bem claramente. Então, a gente vai respondê-los. Atenção. After reading the test, go back to your answer in activity 3 on page 62. Were they correct? Bom, aí era a questão pessoal, não vou corrigir, não. Questão 2. 2 da página 64. Which words from the text introduce a consequence of something mentioned before? Quais palavras do texto introduzem uma consequência de algo mencionado depois? E aí? And, therefore, que significa portanto, but, mais, then, então, ou thus, assim, portanto. E aí, amores, o que indica uma consequência de algo que foi mencionado antes? E aí, o que significa, o que mostra aí letra E e D? Deixa eu ver, colocaram aqui letra E e D. Deixa eu ver outras participações. Therefore, quem mais? Quem mais, amores? Outras participações aí para mim. Arthur colocou letra E. Meus amores, tem duas palavras aí que indicam consequência, tá? Introduzem a consequência de algo mencionado antes. Micael, muito bem. Letra B e letra E, certo? Therefore, portanto. E letra E, thus, portanto, certo? Essas duas, elas são as duas, meu amor. São as duas, Arthur. A B e a E, ok? Vamos agora para a questão 3, da página 64. Vamos lá, questão 3, página 64. What were the consequences of the following events? Vamos lá, quais são as consequências, amores, dessas frases que estão aí abaixo? A número 1 diz assim: The differences really were in the use of words and images and the inflection of voices to affect different tones.
Eu falei a tradução dessa, muito bem, Edinalva. Eu falei a tradução aí, amores. A consequência. E aí, letra A ou letra B? Coloque aqui no bate-papo para mim, por favor. Letra A ou letra B? Voltei aqui, tá um calor danado aqui na minha casa. Pense, prendeu os chimbels. Olha só, a consequência, tá certo? Saúde. A consequência é a primeira resposta. É a letra A, onde diz assim: We therefore learn to value words for their meaning and nuances. Tem uma frase do texto, a consequência daquela frase. Vamos agora para a questão 2, tá certo? Questão 2 da página 64. Diz assim: In Kenya, English became more than a language. It was the language. And all the others had to bow before its indifference. Ótimo. E aí, qual das duas? Olha só, já estão colocando aqui letra B. Muito bem, meus amores, muito bem. Letra B é a resposta correta. Thus, one of the most humiliating experiences was to be called to speak Gikuyu in the vicinity of the school. Imagina você apanhar só porque você está falando a sua língua materna? Que horror, né? Vamos agora, quarta questão. Complete the summary of the test using the words from the box. Então, eu tenho aí um textozinho, tá certo? E você deve completar com as palavras do quadro desse retângulo, né? Quais são as palavras? Inflection, punished, Gikuyu, stories, Kenya, English, words, intelligent. Edinalva já colocou a primeira resposta, já está certo. Muito bem, Alisson também. Ótimo. Ótimo, amores. Então, vamos lá. Was spoken at home. O que era spoken? Era o Gikuyu, certo? Coloquem aí. Gikuyu was spoken at home. And among family members in Quênia. Muito bem, Edinalva. Primeira resposta, Gikuyu. Segunda, Quênia. Vamos agora para a segunda linha do textos. Muito bem, Edinalva. Were told. O que era contado? O que era falado? Stories. Muito bem. Stories were told and retold in the language. And changes in the choice of... E aí? Words. Muito bem, Alisson. Depois eu vou colocar a página para você ver as respostas, tá certo? Então, na segunda linha, fica stories e depois fica words, certo? Vamos agora para a terceira linha da questão 4. And in the... E aí? Inflection. Very good, Alison. Inflection of voices always made them sound fresh. At school, however, children were... E o que? As crianças eram? Punished. Boa. For speaking it. Então, eu tenho na terceira linha inflection. Na quarta linha, eu tenho punished. Perfect. Continuando. On the other hand, we use of English. Boa. Boa. The use of English was highly motivated and praised. The students who spoke it were considered more intelligent. Perfect. Ótimo, ótimo. Então, para quem perdeu, preste atenção, tá? Primeira resposta, Gikuyu.
não é assim que se pronuncia, mas eu também não sei. Eu não sei falar africano. Gikuyu, Quênia, stories, words, inflection, English, punished e intelligent. Ok? Pronto. Bom, a questão 5 está perguntando se você concorda, né? Se você acha que as conquistas aí do inglês, eles foram recompensados aí, tá certo? Em relação ao uso do Gikuyu. Aí era para a gente dar uma discutida sobre isso em sala de aula, mas nós vamos passar para a página 65. Deixa eu colocar aqui a página da nossa atividade para você observar, caso você tenha perdido algo. Olha só, a resposta da questão 2, as respostas da questão 3 e as respostas da questão 4. Ok? Vamos lá? Agora, meus amores, na página 65, nós temos aí o sufixo ment, tá certo? Acrescentado a alguns verbos, o sufixo ment forma substantivos que se referem a ações, processos ou estado, certo? Exemplo, punish, punishment, achieve, achievement. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Na página 65, você vai acrescentar. Eu não preparei para essa aula, não, viu? Mas eu estou vendo a necessidade de preparar uma aula falando sobre sufixos. Deixa eu ver se tem mais aqui na nossa conteúdos. Não. Para a próxima aula, eu preparo. Para amanhã, acho que eu preparo alguma coisa falando sobre sufixo, amores, para você ter uma base maior. Existem vários sufixos e prefixos em inglês, tá? Bom, então acrescente o sufixo ment às palavras e coloquem ao lado a tradução delas, por favor. Eu vou voltar para você não observar a resposta. Vamos lá? Ótimo. Aqui, Alisson já está colocando a resposta da primeira palavra. Em vez do verbo move, ele vai se tornar o quê? Movement. Qual é a tradução de movement? E aí? Alisson está colocando todas as respostas. Que bom que depois eu copio e colo para colocar no bate-papo. Muito bem, fácil, né, gente? É só você acrescentar realmente government. É só acrescentar realmente o sufixo ment. E aí? Faltou uma, Alisson. Cadê a outra? Isso, meu lindo. Muito obrigada. Então, Alisson colocou todas as respostas. Eu vou copiar e eu vou colocar aqui para vocês que não... Ô, tia Adriane, só duas. Foi terrível, hein? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, meus amores. Ao lado dessas palavrinhas, eu quero que você coloque as traduções. Certo? Vamos lá, traduções. E aí, cadê as traduções? Eu coloquei 2 vezes as respostas. Eita, tia Adriane. Vamos lá. Qual seria a tradução de movement? E aí, segundo ano? Qual é a tradução de movement? Movimentando, movimento. Movimento. Qual é a tradução de development? Coloque aí para mim. E aí? Essa é difícil. Desenvolvimento, Alisson. Desenvolvimento, development. Develop é desenvolver.
e development, desenvolvimento. Próxima. Improvement. Qual é a tradução de improvement? Improve é melhorar. E aí, improvement? Melhoramento, melhoria. Melhoria, amores. Próxima. Vamos lá, próximo. Movimento, desenvolvimento, melhoria. Melhoramento não combina não, gente. Não combina muito essa palavra não, tá? Arrange. E aí? Arrange é arranjar. E aí? Arrangement é o quê? Arranjamento. Não combina. Não combina, Alisson. Arranjamento. Arranjo, acordo. Boa, Gel. Vamos lá. Govern é governar, certo? E government? Governo, boa. Invest, investir. Investment. E aí, meninos? Investimento, muito bem, tá ótimo até agora. Vamos lá. A questão 2, ela diz assim: complete the sentence using the verbs in parentheses and the suffix from the box. Então, observe só. Não há somente o sufixo ment. Tem vários. Por isso que eu estou vendo aí a... Vamos lá, olha só. Então, existem vários outros sufixos e prefixos, tá? Por isso que eu estou vendo a necessidade de trazer esse conteúdo para vocês numa próxima aula, ok? Não, acredito que amanhã, preste atenção, olha. Então, eu tenho yon, action, ness, it e meant, certo? A gente vai completar as palavras do quadro, as palavras que estão entre parênteses, com esses sufixos. E vamos ver o que é que forma aí. Question 1. During her campaign, the candidate promised to invest in... E aí? Educate. Ela fica... Education. Muito bem, Alisson. Education, que é o quê? Educação. Ok? Então, nós colocaríamos aí, na palavra educate, tiraríamos a letra E colocaríamos o e on. 2. Everyone could notice their, o quê? Happy, como é que fica? Happiness. Muito bem, Arthur. Happiness, felicidade. They couldn't stop smiling. Eles não conseguiam parar de sorrir. 3. After hours of negotiation, they finally reached an... E aí, agree fica como? Agreement. Muito bem, vimos aí lá em cima. Agreement, o sufixo ment. 4. Agreement, não, agreement. Ok? Agreement. Vamos lá. 4. Her, o quê? Instruct. E aí? Instruction. Boa, Arthur. Instruction was clear. He had to call her as soon as we got the package. Instruction. Boa, Edinalva. Boa, Alisson. Muito bem. Vocês são ótimos, super participativos.
Vamos agora para a question 5. His able é o quê? Ability. Muito bem. Ableness. Do not exist. Ableness. Ability. Amanhã eu vou trazer uma aula mais focada nessa questão dos sufixos e prefixos. Ontem eu não achei tão necessário, mas eu estou vendo aqui que existe a necessidade dessa aula. Tá, meus amores? Pronto? Ability. Ótimo. Então, para quem perdeu as respostas, question 1, education. Question 2, happiness. Question 3, agreement. Agreement, Edinalva, com mente no final. Question 4, instruction. Question 5, ability. Alguém perdeu alguma coisa, amores? Deu para acompanhar? Pode ir. Posso ir para onde, Alisson? Vamos lá, meus amores. A questão 3, atenção aí, a questão 3, ela traz um conteúdo que faz com que a pessoa realmente ela tenha grandes erros aí na questão de produção de frase, na questão de escrita, na questão de responder atividades, vestibulares, etc. Tá? São as palavras falso-cognatas. O que é isso? As palavras falso-cognatas. Primeiro, você tem que entender o que são as palavras cognatas. São as palavras que têm a escrita e a tradução realmente parecida ou igual à língua portuguesa, certo? Por exemplo, hotel, H-O-T-E-L, hotel. A escrita é igual à nossa língua e a tradução significa aquilo, certo? Hotel. Outro exemplo, deixa eu ver aqui. Banana. A gente escreve banana e significa banana mesmo, certo? Chocolate, chocolate, em inglês, tá? Então, a escrita não precisa estar tão corretas, tão certas quanto a nossa língua, mas desde que você entenda que aquela palavra, ela é aquilo em inglês, certo? Essa sim é a palavra cognata. Mas o que nos atrapalha são os falso-cognatas. Minha gente, tem palavra que a gente jura que é, mas não é, certo? Tem palavra que a gente jura por tudo que é mais sagrado que é. Quando você vai ver a tradução, não tem nada a ver, ok? Nós temos 1 minuto de aula. Eu queria que você colocasse o seu nome no bate-papo. E amanhã não perca a nossa aula às 10h30, que a gente está assim, ó, de conteúdo importante para a nossa próxima aula. Coloque seu nome, por favor. Aê, povo lindo, do povo 2º ano. O cara chega na porta e tem push, e daí tenta puxar. Alisson, isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo verdadeiramente falando, sem mentira. Tinha placa de push, eu fui lá, ó, pum. Assim. Depois eu fui entender que push era empurre. Coloquem os nomes para mim, por favor. Aê, meus amores, olha só. Amanhã eu espero vocês às 10h30 para o nosso encontro, para o nosso 2º encontro da semana. Amanhã vai ter aula sobre sufixo e prefixo. Amanhã vai ter aula sobre falso-cognatas e a gente vai ver a história das Olimpíadas, do Paralímpico, né? Dos Jogos Paralímpicos. É muito interessante também a nossa aula de amanhã. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Foco nos estudos, hein, galerinha? Um cheiro bem grande. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo, beijo, beijo. Qualquer coisa, fale comigo. Tchau, Edinalva. Tchau, meus amores. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.